Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, principalmente para você que está envolvido aí nessas questões relacionadas a 123 milhas. Teve bastante gente, né? A mídia, o site, o Repórter MT, enfim, todas as mídias aí estão noticiando a problemática que algumas pessoas estão enfrentando com a empresa, porque compraram passagens, viagens com a intenção de, enfim, de viver bons momentos com as famílias, e estão aí passando por problemas, por dificuldades, sem saber como resolver essa problemática. Para nos ajudar e auxiliar você que está nesse bolo, está aqui conosco nos nossos estúdios o advogado Igor Otávio Marques, para conversar e orientar, principalmente você que está com essa problemática aí, tendo que resolver. Seja muito bem-vindo ao Repórter MT, Igor. Obrigado, Ana. Igor, você que usou as redes sociais para orientar, por isso ele está aqui, nós tivemos conhecimento dessa sua iniciativa, de estar falando sobre isso. Você que também passou por problemas com as compras de passagem da linha Promo. Conversa pra gente um pouquinho sobre isso. Fala pra gente como que foi isso, no teu caso específico. Certo. No meu caso, eu fiz a compra ainda no meio de julho, mais ou menos, visando uma viagem em novembro para o Rio de Janeiro. Comprei para mim e para uma amiga que vamos juntos, ainda vamos viajar independentemente da situação do desenrolar do caso da 123. Mas compramos, recebemos a confirmação de pagamento, recebemos o formulário para preencher com os dados dos viajantes, e foi uma semana depois de preencher os dados, veio a notícia. Inclusive foi minha amiga que me mandou: Igor, pelo amor de Deus, olha isso aqui, o que está acontecendo? E daí fui na hora pro Instagram, né, para poder pesquisar, entender o que estava acontecendo, assisti vários conteúdos sobre o assunto, pesquisei, fui atrás do site deles para poder ver o posicionamento oficial. E daí, a partir desse momento, eu comecei a relatar nos meus stories como que eu estava agindo para poder tentar minimizar o prejuízo. Até então, a intenção que eu tinha era de ter o meu dinheiro de volta para poder comprar outra passagem. Só que o valor das passagens está inviável, né? O quanto seria recebido não paga nem a ida de uma pessoa para o Rio de Janeiro nessa época específica. Então, eu tentei contato com o 123, continuei relatando, todos os dias eu postava um pouquinho, coloco um pouco nos stories de como que está o andamento do meu caso específico, já tentando alertar as pessoas para como que elas também devem se portar, como devem agir nessa situação. Nós temos alguns dados aqui, amigos, que daí dá uma margem, dá noção do desespero de algumas pessoas. Você imagine que nós temos alguns dados, cerca de 16,4 mil processos foram abertos aí contra a 123 milhas, né, em todo o país. E aí alcança mais ou menos uma soma de 200 milhões de reclamados. Igor, a pessoa aqui de Cuiabá mesmo, que está acompanhando a nossa entrevista, ela está na mesma situação. Qual que é o passo a passo que ela precisa fazer? A agência acabou pedindo aí falência, tem todo um pedido aí de situação envolvendo a 123. O que as pessoas precisam fazer para não sair tanto no prejuízo e não ter tanta frustração, como se já não bastasse o fato de não poder viajar, enfim, ter que ter alguns projetos cancelados? O que ela precisa fazer juridicamente? Quais são os passos que é permitido para as pessoas? Certo. No primeiro momento, a pessoa pode tentar o contato pela via administrativa, seja pelos e-mails que a própria 123 fornece, seja pelo WhatsApp da empresa, que atualmente está sendo o meio de contato oficial que eles têm oferecido resposta, ou também pela plataforma do consumidor.gov.br, que a pessoa entra, faz uma reclamação. É uma plataforma mediada pelo governo federal, então costuma-se ter algum tipo de resposta por lá. No meu caso, eu não tive. Passou o prazo de resposta sem que eles dessem um pio dentro dessa plataforma.
Fora isso, realizado todo esse calvário administrativo para tentar resolver esse caso, o caminho é a via judicial, é procurar um advogado ou, dependendo do valor da sua pretensão, né, do quanto você gastou, o quanto que você eventualmente queira receber como danos morais, também é possível ingressar diretamente no juizado sem o auxílio de um advogado, o que não é muito recomendado, porque, né, a gente está diante de um processo de recuperação judicial. Exatamente. O pedido foi feito no dia 29 de agosto. Exato. Então, diante desse pedido de recuperação judicial, o trabalho que vai precisar ser feito, mesmo que você ingresse sem um advogado num primeiro momento, vai te dar uma dor de cabeça e é preciso a condução especializada mais para frente. Porque assim que você ingressar com a ação, hoje, creio eu que as liminares que foram dadas de emissão de passagem, de devolução do dinheiro imediata, não vão mais ser concedidas. Os juízes vão parar de conceder isso, porque não vai ter um resultado útil para essa liminar, a menos que tirando o correr multa para poder pagar. E aumentar a multa não adianta em nada, sabendo que não vai ser pago. Então, ao final do processo, sim, vai vir uma sentença condenatória que vai mandar devolver o seu dinheiro, converter essa passagem em dinheiro, aquele valor que você tinha pago ser devolvido com correção. Eventual dano moral, que, óbvio, ocorre um abalo na vida da pessoa que está planejando fazer essa viagem, tem organizado, já fez reserva em hotel, se não comprou o pacote completo com a própria 123 na linha promo, porque eles tinham também a disponibilidade de hotel e passagem. Se você não fez isso, como é o meu caso, eu reservei um hotel por fora, já estou pagando o hotel. Então, todo esse transtorno, muito possivelmente, vai ser considerado um dano moral, que vai ser fixado um valor para 123 milhas pagar. Com o fim desse processo e a sentença na mão, ainda correndo a recuperação judicial, não vai ser imediato o recebimento desse valor. Por isso que eu aconselho que se busque a ajuda profissional, o auxílio de um advogado, porque depois que você tiver esse título na mão, dizendo que a 123 milhas deve, o valor que ela deve, você vai ter que se habilitar dentro da recuperação judicial que corre em Belo Horizonte. E lá dentro você vai entrar numa fila de credores e pela ordem que você for chegando... E o número é gigantesco, a gente citou esses números aqui. Justamente. Então, é um passivo que hoje está em cerca de 2,3 bilhões, mas que vai aumentar conforme essas demandas forem sendo julgadas procedentes e vai aumentar o valor de danos morais que eles vão ter que pagar, os valores que hoje ainda não estão dentro da lista. Por exemplo, o meu nome ainda não consta na lista de credores da 123. Então, eu vou ter que percorrer todo esse caminho do processo, pegar a sentença e me habilitar dentro da fila deles lá em Belo Horizonte para poder receber em algum momento. Gente, imagina o transtorno disso. Justamente. Você imagina o desgaste disso. E aí, a gente viu alguns casos até que repercutiram na mídia de pessoas que entraram, né, enfim, contra a empresa e que a empresa se comprometeu, Igor, a devolver esses valores em forma de voucher, né? Seja ali em pacotes de viagem, seja ali em hotéis, inclusive da própria agência. Só que isso não está sendo feito. As pessoas iam buscar essa troca e essa troca não estava sendo feita. Nesses casos, o que é que precisa ser feito? Nesses casos em que houve a aceitação do voucher pelo consumidor, no momento, o que eu recomendo já ingresse logo com a sua ação judicial, porque esses vouchers, inclusive hoje, se você acessar a página da 123 milhas, na página de ajuda, para as pessoas que compraram o pacote promo, só está o comunicado da recuperação judicial. A emissão dos vouchers está suspensa, eles já assumiram que não vão pagar. Então, a busca pela via judicial quanto antes é o que eu recomendo. Então, já procurar o auxílio do profissional para poder ingressar com essa ação e conseguir o quanto antes a sua sentença para se habilitar quanto antes dentro da recuperação judicial, assim que o plano for homologado, porque também tem isso. O processo da recuperação judicial teve o deferimento do seu processamento. Com isso, todas as ações e execuções, mesmo de pessoas que entraram com ação sem ser por causa desse problema específico, entraram com ações anteriores contra 123 milhas, essas pessoas
têm hoje uma sentença e também não vão receber. Elas vão ter que estão há mais tempo aguardando por algum outro problema e agora elas entram nessa fila também para receber. Então, todas as ações que estão correndo na fase de conhecimento e também as ações que estão na fase de execução, que já é para receber o dinheiro, vão ficar suspensas aí por um prazo de 180 dias. São os 6 meses do processo parado, sem nenhum andamento. Creio eu que as ações de conhecimento até consigam andar nesse período, porque é só para constituir o valor do débito, né, para poder chegar ao valor que a 123 Milhas te deve. As execuções, sim, vão ficar paradas durante todo esse período, e daí, quando voltar a andar, daqui 180 dias, na verdade já começou esses 180 dias, né, já está correndo há 4, 5 dias mais ou menos, terminados esses 6 meses, a 123 Milhas tem que apresentar um plano para a recuperação judicial deles, porque a recuperação é o remédio para a empresa não falir. É a tentativa deles não falirem. Então, eles vão apresentar um plano e falar, olha, temos tanto em dívida, são tantos credores, esses aqui tem que receber primeiro, esses depois. E a gente, que é credor dessa categoria de processo, sem ser processo trabalhista ou de processo de consumidor, a gente entra quase no final. Então, o quanto antes a pessoa procurar a justiça para começar a andar o processo e assim que voltar a andar, ter a sentença em mãos e poder se habilitar no processo, antes ela chega nessa fila e entra um pouquinho na frente, apesar dos enormes credores que estão na nossa frente, como o Banco do Brasil, a própria Google, Facebook, a Amazon também estão na fila e esses têm um passivo gigantesco, né, para receber da 123. E a gente, que é pequeno, fica mais para trás e precisa buscar essa agilidade o quanto antes. E Igor, com relação a prazos, né? Eu sei que é impossível quando a gente fala de justiça, quando a gente fala de processos, a gente tem essa consciência que é impossível você dar determinar um prazo para isso. Mas é possível pelo menos uma previsão do desenrolar de toda essa situação? Certo. Eu acho que a gente pode tomar por base mais ou menos a recuperação judicial da Oi, que foi também muito grande, valores estratosféricos e com muito mais clientes precisando receber. Se não me engano, a recuperação judicial da Oi começou em 2016 ou 2017, alguma coisa assim, passou 6 meses parado, teve uma prorrogação desses 6 meses por mais 6 meses, então os processos ficaram no total 1 ano parados. Então lá por volta de 2018, 2019 que começou a habilitação. E esse ano teve um outro pedido de recuperação judicial da Oi. Então nem quem recebeu já tinha o título e estava habilitado na primeira. Nossa. Boa parte não conseguiu receber até hoje, já está entrando na segunda. Se a gente levar em conta essa da Oi, que está até hoje se arrastando, que finalizou a primeira, se não me engano, finalizou ano passado, então de 2017 até ano passado, para poder ela ser declarada recuperada. Digamos aí que por volta de 2 anos. Tô chutando, como você disse, é impossível a gente ter, mas pelo menos uma previsão. Para que a pessoa fale, eu vou ter que ter paciência pelo menos por quanto tempo, né? Exato, vou ter que esperar por isso. Por quanto tempo? E aí, Igor, diante de toda essa problemática que a gente está acompanhando, a gente se pergunta o seguinte: como é que a gente consegue se prevenir de uma situação como essa, ou que precauções a gente precisa ter para não cair nessa emboscada, na verdade? Você imagina, né? Igual a gente comentou no início, você está com sonhos, você está com planejamento, se organizou para aquilo, né? Algumas famílias no aperto, porque vão viajar com famílias inteiras. Como é que a pessoa consegue se precaver, tomar cuidado com relação a esse tipo de situação? O que precisa ser observado? Certo. A primeira recomendação é: vamos evitar sites intermediadores de passagens. O ideal é que a gente busque diretamente a companhia aérea para poder comprar as passagens, diretamente o site das redes de hotéis para poder fazer a reserva do hotel. Porque inclusive o Booking, que é uma outra plataforma de intermediação de reservas de hospedagem,
está também sofrendo com alguns hotéis dizendo que os valores que são pagos diretamente ao Booking pelo cliente não estão sendo passados para eles. Então, as reservas estão sendo canceladas, os hotéis estão tendo prejuízo, aqueles que resolvem cumprir com o compromisso que foi feito. E, então, assim, hoje nem mesmo a reserva de hotel por plataformas como o Booking está sendo confiável. Então, a primeira dica é: evite os intermediadores, vá direto na fonte. Vai comprar uma passagem aérea, procura na Latam, na Gol, na Azul, vê qual o valor por lá e prefira comprar por lá. Quanto aos hotéis, vai direto no site da Accor, vai no site, enfim, das diversas redes hoteleiras, ou liga nos hotéis para poder fazer a sua reserva e pagamento direto para eles. Esse é um ponto. Segundo, é a gente desconfiar do barato demais, né? E isso, aí eu também entrei nessa, justamente, e a gente já tinha o exemplo da Urb, né? Da Hotel Urbano, no ano passado, que aconteceu a mesma coisa. Só que a Urb hoje, ela ainda está conseguindo emitir passagem, a Urb está fazendo alguma movimentação para cumprir com alguns dos combinados. Não são todos, mas algumas pessoas estão conseguindo pegar o dinheiro de volta, mesmo que administrativamente. Outras pessoas estão conseguindo viajar. As liminares que foram concedidas estão sendo observadas ali razoavelmente, menos do que deveria, em verdade, mas está sendo cumprida. Então, cuidado com o muito barato, e me incluo nessa porque estou no meio do povo que viu o valor da passagem e acabou comprando. E procurar empresas que estão, caso resolva mesmo comprar por meio de uma intermediadora, que procure empresas que estão consolidadas há mais tempo no mercado. A 123, por mais que estivesse aí presente, acho que desde final de 2015, começo de 2016, que eles estão numa atividade em franca expansão, com publicidade feita com atores e gente importante que traz confiança, né? Mas procurar plataformas que estão mais consolidadas, dar aquela pesquisada no Reclame Aqui para ver como que está o nível de reclamação daquela empresa. Sempre fazer essa pesquisa no geral. Entra no site do Procon, tem a lista de empresas não recomendadas. Então é sempre interessante fazer essa pesquisa prévia para tentar minimizar o risco de acontecer alguma coisa, porque o risco sempre existe e não tem como prever quando ele vai acontecer de fato. Você vai para o Rio de Janeiro? Eu vou para o Rio de Janeiro. É isso, a gente já quero finalizar e agradecer muito a sua participação e orientação aqui, deixar à disposição para um último recadinho que você queira passar aí para as pessoas que estão nos acompanhando. As tuas redes sociais já estão aqui, você está acompanhando aí as redes sociais do Igor, vale sempre a pena seguir, porque sempre tem uma dica nova e acompanhar o que está sendo feito, né? Sim, eu queria agradecer muito a oportunidade de ter esse canal para poder explicar mais. A minha rede é um tanto limitada, mas com o alcance da internet, difundir esse conhecimento é muito importante. Então, só queria mesmo agradecer o convite e deixar o recado para as pessoas: desconfiem do muito barato. Infelizmente, a gente está num momento que não dá para tentar obter uma vantagem, mesmo com empresas reconhecidas, como é o caso da 123. Muito obrigada mais uma vez, viu? Divirta-se, por favor, lá no Rio, em novembro agora? Novembro. Divirta-se muito, por favor. Meus amigos, não vá embora, você que está nos acompanhando, antes de se inscrever no nosso canal e também acionar o sininho, para que você fique sempre muito bem informado acerca das nossas notícias. Se liga no site Repórter MT, porque você sabe, as informações são atualizadas com muita frequência. Quanto a nós, é aquilo que eu sempre digo: a qualquer momento a gente volta com um novo entrevistado, um novo assunto. Portanto, meus amigos, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.